Setup Joy de Napoli. Nesse vídeo aqui você vai aprender um dos setups mais conhecidos do mercado aí, muito bom para você que fica caçando fundo, caçando topo, no mini índice, no mini dólar, em ações. Mas agora você vai fazer isso com algum fundamento, usando uma estratégia que pode fazer você ganhar muito dinheiro aí se você entender tudo que eu vou explicar aqui nesse vídeo para você. E no final tem algumas dicas interessantes, quais são as melhores situações, depois a gente explicar todo o passo a passo aqui do sistema operacional, a gente vai dar algumas dicas importantes no final do vídeo da melhor forma de você utilizar o setup. Eu sou o Bruno, esse é o meu estudo gráfico e vamos para mais uma aula aqui no nosso canal. Deixa um like aí, se inscreve se você gostar do meu conteúdo de análise técnica. Eu já vi vídeo aqui no YouTube de pessoas falando que o setup Joy de Napoli é do Larry Williams. Ei, mas é burro! É um setup que leva o nome do autor, que é o próprio Joy de Napoli, né, pessoal? A gente vai falar um pouco aqui de um setup muito simples que utiliza apenas uma média móvel como critério para a sua tomada de decisão. Esse setup ficou conhecido no Brasil como Joy de Napoli porque o nome tradicional que o autor deu é Double Penetration. Para quem é brasileiro, esse nome ia ficar meio estranho, então o pessoal chama de Joy de Napoli. Vamos começar a explicar a ideia, qual que é a ideia desse sistema e depois a gente vai para aquelas dicas que eu te falei no final do vídeo, que vai ajudar a minimizar o número de stops e como qualquer sistema operacional, esse tipo de sistema também tem stop. O Joy de Napoli é um setup muito simples de usar, totalmente objetivo. Você vai utilizar apenas então uma média móvel. Então você vai clicar com o botão direito aqui no gráfico, vai inserir indicador, média móvel, vai aparecer uma linha para você aqui no gráfico, clica duas vezes na linha e você vai colocar aqui, ó, média móvel de 3 exponencial, e aqui, ó, você vai deslocar ela 3 períodos para frente aqui. Então você vai colocar um 3 aqui, dar um aplicar. Esse deslocamento, pessoal, repara só, essa aqui é a média normal. Deixa eu voltar para o normal para explicar o que é a média deslocada. Repara, aqui a gente tem a média simples exponencial 3 fechamentos. E vai pegar o fechamento desse candle, desse candle, desse candle aqui, vai tirar uma média deles e colocar essa linha, esse ponto aqui. O que eu vou fazer? Eu vou deslocar 3 períodos para frente. Então, eu vou pegar 1, 2, 3. Esse último fechamento aqui, ó, nesse ponto onde está o mouse aqui, eu vou dar um zoom no vídeo para vocês verem. O fechamento desse candle aqui, ele vai estar plotado 3 períodos à frente, se mostrando no candle atual o fechamento de 3 períodos atrás. Então, olha só, pegar o 3, olha esse ponto aqui do gráfico, como ele vai vir para frente. Toda essa parte da média de trás aqui vai só dar 3 passinhos para frente, ó. Exatamente isso que aconteceu. E essa aqui é a média que a gente utiliza no sistema. Essa aqui é uma excelente estratégia aí para swing trade, mas pode ser usada aí para intraday também, para quem tem mais experiência e sabe como funciona o mercado. Funciona muito bem no semanal também para quem gosta de prazos mais longos. É um setup que pode ser utilizado aí em qualquer time frame. Como sempre, vale fazer algum teste antes de operar. Quando eu falo de fazer teste, pessoal, é uma parte importante que muita gente não gosta, né? O ideal, eu já tentei automatizar isso daqui no Excel de algumas formas, eu não consigo fazer o backtest disso daqui no Excel só pegando um programador e fazendo um código realmente, porque no Excel eu tentei e não consegui. Como toda estratégia objetiva, vale a pena você fazer algum tipo de teste no papel que você for operar, no time frame que você vai operar, antes de você se arriscar no time frame muito curto aí, faz sentido esse tipo de estudo. Eu gosto de usar ela nos 60 minutos para antecipação de algumas operações de swing trade. Faz bastante sentido esse insight, ó. E essa aqui é a primeira coisa que você tem que entender, essa palavrinha que eu falei, antecipar. A estratégia do Joy de Napoli é justamente a antecipação de um pivô de alta ou de um pivô de baixa. É um setup que trabalha buscando a antecipação do rompimento do pivô. Então ele vai fazer você entrar antes do rompimento ali, antecipando uma possível reversão de tendência. Então essa já é uma segunda informação. Além da antecipação, é um setup de reversão de tendência. Você sempre vai precisar estar numa tendência de alta e buscar ele para esperar uma tendência de baixa acontecer, e numa tendência de baixa você vai esperar ele acontecer para uma reversão de uma tendência de alta. Não é um setup seguidor de tendência, e sim é um setup de reversão de tendência. Então você está falando, Bruno, que você vai antecipar o pivô de alta e o pivô de baixa. Então você precisa saber o que é um pivô de alta e pivô de baixa. Vamos fazer uma breve explicação aqui, bem rápido mesmo, do que é o pivô de alta e pivô de baixa. Primeira aula da análise técnica, todo mundo já deve ter visto o que é um pivô. A gente está numa tendência de baixa, topos e descendentes, até que em algum momento a gente tenta cair, mas não cai e deixa um fundo mais alto do que o fundo anterior. Quando rompe esse topo aqui, nós temos um pivô de alta. Esse movimento aqui em verde, ó, seria
um pivô de alta. E o que é um pivô de baixa? Isso aqui vai ter uma tendência de alta, que vai continuar aqui, topos e fundos ascendentes, até que em algum momento a gente vai ter um topo abaixo do topo anterior. Então, esse primeiro movimento aqui, o primeiro zigue-zague, o conceito de pivô é o seguinte, é o primeiro zigue-zague na contramão do movimento atual. Então, por exemplo, aqui você está numa tendência de baixa. O primeiro zigue-zague na contramão do que está vindo, esse aqui é o pivô de alta. E numa tendência de alta, quando que é o pivô de baixa? É o primeiro zigue-zague de baixa contra a tendência atual. Então, essa explicação de pivô aqui, acho que já vale um like aí, já vale você deixar um comentário se você está curtindo o vídeo, se inscrever aqui no canal para apoiar a gente a continuar trazendo conteúdo aqui para vocês. Vamos para a parte prática então. Como funciona o sistema? Primeiro na ponta compradora, depois na ponta da venda. Temos uma tendência de baixa, a gente quer pegar a reversão para uma tendência de alta. Temos a média caindo, o preço abaixo da média. A gente vai esperar o quê? O primeiro passo é esperar que o preço feche acima da média. Então a gente vai acompanhar o mercado, aqui ele fecha acima da média. Não fazemos nada, agora a gente vai esperar e que em algum momento o candle volta, ou que o preço volte a fechar abaixo da média. O mercado está andando, segue subindo acima da média, não faço nada. Nesse ponto aqui, o mercado fecha abaixo da média. O que você quer daí para frente? Você quer um novo fechamento acima da média móvel. Então, você quer que ele feche acima, abaixo e novamente acima. Deixa o mercado andar, por enquanto não faz nada, não faz nada. Ó, aqui ele não fecha acima da média, não tem nada para fazer. Nesse ponto ele fecha acima da média. Nesse ponto a gente tem armado aqui o setup de Oi de Nápoles na ponta da compra. Por quê? A gente tinha uma tendência de baixa, a gente teve um primeiro fechamento acima da média móvel, decorreu nesse candle aqui. Depois a gente teve um fechamento abaixo da média móvel, que foi nesse ou nesse candle aqui, tanto faz. E agora o preço volta a fechar acima da média móvel. Aí como que você pode trabalhar? Tem gente que trabalha na superação da máxima ou mesmo no fechamento desse candle que fecha acima da média novamente. Repara, a gente vai ter um pivô somente no rompimento desse topo, seria o pivô de alta. A gente vai acreditar que o preço vai fazer isso. Porém, a gente está antecipando esse movimento. Então, como que funciona agora aqui o setup? Você tem ele armado. Como que funciona? Vamos supor que a gente entre na superação da máxima, o stop vai ficar embaixo dessa mínima. É importante que esse fundo aqui, quando ele vem fechar abaixo da média, que ele não perca o fundo anterior, obviamente, que ele deixe um fundo mais alto, né? Já que a ideia é pegar um pivô, a gente tem que ter um fundo mais alto. Um stop abaixo dessa mínima, um start de compra acima dessa máxima, e o alvo, o autor trabalha com a projeção de Fibo alternado. Então ele pega aqui dessa forma o Fibonacci de forma alternada e o alvo é em 161.8. A gente teria uma compra na superação da linha amarela, um stop ali, vamos ver se o mercado chega ali. Eu acompanho aqui, ó, bateu. Essa aqui foi uma operação que teria dado certo por Joey de Nápoles na ponta compradora. Por exemplo, nesse caso aqui, agora a gente tem uma tendência de alta e a gente vai querer pegar uma reversão para uma tendência de baixa. O preço está acima da média, a média está subindo. O que a gente quer ver? O preço abaixo, acima, abaixo. Então a gente vai deixar o mercado andar. Opa, temos um primeiro fechamento abaixo da média. Vamos esperar que o preço feche acima da média móvel novamente. Fato que acontece aqui, ó, nesse dia. Então aqui a gente tem mais um passo configurado. Qual que é o próximo? Aguardar um próximo fechamento abaixo da média móvel de 3 períodos deslocada. Nesse dia acontece justamente com uma barra grande dessa daqui que vocês estão vendo. Então aqui, na verdade, ele não conseguiu antecipar um pivô, mas seria um Joey de Nápoles. Não sei se valeria a pena fazer a operação. Veja, a gente já está bem próximo do 161.8 e teria um stop maior do que a projeção do alvo te permite. Então, quando o candle que faz o acionamento aqui é um candle muito grande, fica ruim. Então, essa é uma dica legal. Você gostaria de ver um candle pequeno ali que fecha acima da média, sem romper o topo que forma o pivô, já que a sua ideia é antecipar o pivô. Mais um exemplo aqui. Por exemplo, aqui Magazine Luiza no gráfico semanal desde 2016. A gente tinha uma tendência de baixa. Repara só, aí a gente tem um primeiro fechamento acima da média móvel. Fazemos nada, esperamos que o preço feche abaixo. Nesse candle aqui, o preço volta a fechar abaixo da média móvel. O que a gente quer agora? Que o preço feche acima dela. Vamos ver. Aqui o preço volta a fechar acima da média móvel. E olha que aqui, esse setup aqui está armado daquela forma que eu falei para vocês. O preço não está rompendo o topo.
Esse candle aqui que fecha acima da média já rompe o topo, você já tem um pivô. E a ideia do setup é você antecipar o pivô. Então não faz sentido você comprar esse candle aqui, a menos que você compre rompimento, compre o pivô. Aí já é outra estratégia, não seria o Joey de Napoli. Nesse caso, a gente teria uma compra nesse candle aqui, nesse último candle que está aqui na tela. E como que a gente projetaria um alvo? Dessa forma aqui, alternado aqui no fundo. É importante que o quê? Que não perca esse fundo formado aqui, que ele não perca ela e que ela venha romper o topo. E é exatamente o que acontece, ó. O preço vai lá, dá uma segurada aqui no 100% e rapidamente vai para o alvo de 161. Então a tendência de alta que a Magazine Luiza ficou todos esses anos aí, começou num Joey de Napoli. E olha só que interessante, ela terminou num Joey de Napoli também. Repara que aqui, ó, no começo do ano passado, nós tínhamos a média móvel subindo, o preço acima dela, até que em um momento o preço fecha abaixo da média. O preço continua abaixo da média e ele volta a fechar acima dela. Então, o próximo fechamento abaixo da média, nós temos um Joey de Napoli. Não teve, não teve, não teve, não teve. Aqui o preço volta a fechar abaixo da média. Será que nesse candle aqui já tinha dado o fechamento? Ó? Nesse candle aqui o preço fecha ligeiramente abaixo da média. Então, você teria uma venda. É legal você operar candles com força, né? Esse candle aqui não é um candle que mostra força, tem sombra, né? Mas ele fecha abaixo da média. Você teria uma venda aqui dessa forma, ó, buscando um 61 aqui embaixo com o stop aqui. Não é legal, ou melhor, não pode perder esse topo aqui, não pode perder essa região. E o mercado vai lá e continua andando para baixo. Foi um Joey de Napoli também que reverteu a tendência em Magazine Luiza. Vamos para a parte das dicas aqui, que eu tenho algumas coisas interessantes, que são macetes que a gente pega com o tempo aí, olhando o gráfico, o tempo de tela mesmo. O Joey de Napoli, normalmente, ele vai acontecer, as boas operações de reversão de tendência, vai acontecer quando você vai ter uma tendência de alta, por exemplo, uma tendência de alta, e você vai operar um Joey de Napoli na venda. Em algum momento, você vai querer operar esse movimento aqui. A primeira dica legal que eu tenho para passar para vocês é que as boas operações, ou a maioria das boas operações, pelo que eu observei, elas cortam uma linha de tendência. Então, provavelmente, quando você tiver o setup armando, você vai ter um rompimento de uma linha inclinada, um rompimento de uma tendência que estava guiando. A mesma coisa serve para uma tendência de baixa. Por exemplo, a gente tem uma tendência de baixa aqui e a gente em algum momento vai estar querendo operar esse pivô de alta aqui, que é o Joey de Napoli. Seria interessante que esse pivô rompesse uma linha de tendência de baixa que venha guiando o papel também. Outra dica muito interessante é que quando a gente começar a ter esse movimento aqui, quando tiver com um cara que vai reverter, provavelmente num oscilador, se você utilizar um estocástico ou um IFR, nesse momento aqui, provavelmente a gente já vai ter uma divergência do oscilador caindo antes do preço. Provavelmente você vai ter o preço subindo aqui e o oscilador caindo antes que aconteça um Joey de Napoli. No caso de uma tendência de baixa revertendo para uma tendência de alta, é normal que nesse movimento de baixa aqui, a gente tenha o oscilador já de alguma forma apresentando alguma inclinação para cima, indo na contramão do preço. É uma dica boa. Isso serve no MACD histograma também, para quem utiliza. Não é um oscilador, mas serve para olhar algum tipo de divergência também. E como todo setup aí seguidor de tendência, pessoal, ela tem uma particularidade bem complicada, que é o quê? Você tem que ter um payoff alto. Quer dizer o quê? Você vai tomar bastante stop em setup de reversão de tendência. Então, quando você acertar, é importante que você carregue o alvo até um 61, para que você ganhe mais do que quanto você perca, pague as contas realmente, senão acaba não fechando as contas. A maioria dos setups seguidores de tendência, você vai ter um alto payoff, mas uma baixa taxa de acerto. Esse aqui foi o setup Joey de Napoli, tem uma série de outros setups aqui, conteúdos aqui no canal, que eu tenho certeza que você pode gostar. Vou deixar um vídeo para você assistir aqui agora também. Me segue no Instagram, @meuestudográfico. Obrigado por assistir meu conteúdo, até o próximo vídeo, tchau!